Olá, pessoas, tudo bom? Vamos dar início à nossa disciplina de programação orientada a objetos. Eu me chamo Jean Carlos e eu irei conduzir com vocês essa disciplina durante esse período. Nossa disciplina vai estar dividida em alguns temas. Então, qual é o nosso conteúdo? Primeiramente, a gente vai trabalhar só a parte conceitual, depois nós entraremos na parte da disciplina que vai tratar de programação propriamente dito. Então, assim, nós vamos falar aqui de objetos, mensagens, classe, conceito de abstração, encapsulamento, herança e, por fim, polimorfismo. Esses conceitos a gente vai ter no primeiro momento uma parte teórica para entender o que é cada conceito desse e depois nós estaremos aplicando esses conceitos de uma forma mais prática, que aí vai ser o momento onde a gente vai estar colocando a mão na massa de forma mais efetiva. É onde a gente vai aplicar esses conceitos para programar. Então, o que seria orientação a objeto? É um paradigma de programação mais dentre dos mais novos existentes. E esse paradigma ele traz um mecanismo que, de uma forma mais moderna, procura definir a estrutura de programas. E essa estrutura ela é baseada em conceitos do mundo real. Sejam esses conceitos reais, palpáveis, ou conceitos abstratos. E ela ainda permite que a gente crie sistemas de formas componentizadas, ou seja, sistemas divididos em partes, pequenas partes para formar um todo, onde cada parte dessa ela precisa conversar entre si, ela precisa comunicar entre si. E aí, a partir dessa comunicação e dessa junção dessas pequenas partes, é que a gente vai estar tendo um sistema, um programa propriamente dito. Então, como eu disse lá no início, o foco da orientação a objeto ela é baseada em conceitos do mundo real. E isso nos traz algumas vantagens, como, por exemplo, aumento de produtividade, reuso de código. Então, o aumento da produtividade mesmo, ela vem a partir do reuso do código. Eu já vou ter um código pronto e eu não preciso estar reescrevendo aquilo, eu vou apenas estar reutilizando aquele código dos meus programas. Com isso, eu consigo também redução no número de linhas que eu vou precisar escrever. Então, se eu não vou precisar reescrever aquele código, eu vou estar reduzindo o número de linhas que eu vou estar escrevendo em meus programas. Separação da responsabilidade, cada pedaço do software, cada parte ela vai ter sua responsabilidade sobre o todo. Componentização, que seria justamente a possibilidade da gente dividir esse sistema em pequenas partes e poder utilizar essas partes em outros sistemas. Maior flexibilidade para o sistema, escalabilidade. O que seria escalabilidade? É uma propriedade onde o software que é escalável, ele é um software que pode crescer de forma mais tranquila e de forma confiável à medida em que as necessidades vão surgindo. E também ele nos traz uma facilidade na manutenção desse sistema e algumas outras vantagens que a gente vai ver no decorrer da disciplina. Então, o que seria um objeto? Um objeto ele é uma representação a partir de uma estrutura. Então, antes da gente ter um objeto criado, a gente precisa definir qual vai ser sua estrutura. Como é que são organizadas essa estrutura? A estrutura de um objeto ela é formada por estados. Esses estados, na realidade, são as características do objeto. Então, a gente pode ter como esse exemplo dessa bola, ela vai possuir algumas características, como peso, diâmetro, altura do kick, qual a altura que ela pode pular a partir de um movimento, cor, pressão da bola. Então, as características elas representam para a gente o estado. Quando a gente estiver trabalhando na programação em si, essas características elas vão ser equivalentes às variáveis ou constantes, dependendo da situação em que eu estiver programando.
E especificadamente dentro de orientação a objeto, essas variáveis a gente vai estar chamando de atributo, mas isso a gente vai estar tratando melhor quando a gente estiver falando de classe. Cada objeto também ele possui comportamentos, quais são as ações que aquele objeto executa. Nesse exemplo aí, onde a gente tem um tatu-bola, ele faz algumas ações como caminhar, correr, comer, e tem uma outra ação também que é uma ação de proteção, que é quando ele entra aí num casulo próprio que ele tem, então ele cria esse encapsulamento, ele se esconde dentro da própria capa para se proteger. Então, os objetos eles vão possuir tanto os estados, que são suas características, como também comportamentos, suas ações. Os objetos eles podem ser divididos em concretos, como por exemplo, um notebook, livro, uma lousa. Por que a gente chama ele de objeto concreto? É que eles vão ser objetos que vão representar coisas concretas do nosso dia a dia. Então eu posso ter um objeto que ele representa um livro, que ele vai estar representando uma caneta, que ele vai estar representando uma pessoa. Então isso aí vão ser representação de objetos concretos. E eles podem ser também abstratos, como a gente tem o exemplo do software propriamente dito, da pasta de um computador, o CNPJ de uma empresa, por exemplo, ou até um objeto que represente também uma compra online. Então, esses são conceitos abstratos, são objetos abstratos. Na orientação a objeto, nós vamos ter aqueles objetos que representam o mundo real, como eu já falei há pouco, só que eles serão modelados no mundo computacional, ou seja, dentro do sistema, por meio de objetos de software, de partes de software. Então, os objetos aqui que a gente vai tratar, eles são representações de itens do mundo real, mas eles vão estar dentro do ambiente computacional. E cada objeto ele deve ter bem definido, ele deve ter um limite, um significado dentro de um sistema. Então, como eu disse a vocês, o objeto ele é um pedaço ou parte de um software. Ele vai possuir estado e comportamento. Esses estados são as variáveis, os atributos que a gente vai trabalhar dentro do nosso objeto, e os métodos vão estar representando comportamento. Então, tem um exemplo aí de um tipo de representação que a gente utiliza, que vocês podem estar acompanhando. E nesse tipo de representação, o que é que a gente tem? Na parte mais externa do objeto, a gente vai ter os métodos, os comportamentos, e na parte mais interna, as variáveis, os estados. Essa representação se dá porque tem um conceito que se chama encapsulamento, que a gente vai tratar dele mais na frente, que uma das características desse conceito é justamente a gente ter a proteção das variáveis, a proteção do estado. Então, via de regra, em orientação a objeto, a gente não vai acessar uma variável, um atributo de forma direta. A gente vai ter sempre que passar por um método, e esse método ele vai dizer qual é a regra, qual é o nível de acesso que você vai ter para essa variável. Primeiro passo para a gente ter um objeto é a gente definir o projeto desse objeto, as características. Ou, em alguns casos, como a gente costuma falar, a gente precisa ter o modelo do objeto. Fazendo isso numa comparação com o mundo real, esse projeto, essa primeira ideia do que seria o objeto, a gente pode estar chamando também de um modelo. Ou até fazendo um comparativo com o projeto de uma casa. Então, o projeto de uma casa seria o modelo do objeto, a estrutura que eu estou montando do objeto.
E a casa, depois de construída, onde eu já vou estar aplicando valores, aquelas características do meu modelo, é que a gente vai ter o objeto criado. A gente vai falar no próximo vídeo sobre o conceito de classe, mas esse modelo ele representaria o que seria a classe, a estrutura desse meu objeto. Então, nessa estrutura, no projeto, no modelo do objeto, é que a gente vai estar colocando essas informações. É onde eu vou montar qual vai ser a ideia do meu objeto, o que é que ele precisa ter, tanto de ação como de característica. Então, nesse exemplo que nós temos aí, de uma representação de um gato. Então, quais são as ações que o gato pode fazer? Correr, miar, dormir, comer. Qual é a altura, quais as características que esse objeto pode ter, esse nosso gato. Então, para a gente ter um gato, a gente vai ter que definir uma altura para ele, uma raça e uma cor dos olhos. Então, a gente montou a estrutura, o projeto ou o modelo desse nosso futuro objeto. Para a gente ter o objeto propriamente dito, então a gente precisa criar instâncias desse objeto. O que seria instância? É a gente dar uso àquele modelo, àquele projeto que a gente criou anteriormente. Então, seguindo aqui na ideia do nosso gato, então eu estou aplicando aqui valores às características. Então, a altura desse gato, 30 centímetros, a raça dele, pé duro, a cor, verde. Ele continua com as mesmas ações de dormir, correr, miar. E o que é que aconteceria se eu precisasse criar uma outra instância para ter um outro gato? Então, para eu ter um outro gato, eu ia estar aplicando aqui um outro gato com as mesmas características ou com característica diferente. Por exemplo, ele poderia ter 30 centímetros de altura, mas a raça já ser siamesa e os olhos serem azuis. Então, eu estou criando uma outra instância do meu gato. Alguns exemplos de objetos. Então, se a gente olhar para essa tesoura, quais são as características que a gente poderia estar pegando para aplicar o modelo dessa tesoura? Então, eu poderia dizer que seria um tipo de ponta e cor do cabo. Poderiam ser duas características para esse meu objeto. E ações. Uma das ações que a gente poderia prever para esse objeto seria o quê? Cortar. Então, minha estrutura, meu modelo para se ter uma tesoura seria tipo de ponta, cor do cabo. Quando eu fosse criar uma instância desse objeto, essa instância desse objeto ela poderia ser ponta arredondada, cabo verde. Se eu fosse criar uma outra instância desse objeto, seria ponta fina, cabo rosa e por aí vai. A mesma coisa no exemplo aqui de uma lâmpada. Então, a partir do momento que eu tenho uma lâmpada, quais são as ações que a gente pode ter com essa lâmpada? Ela poderia ter como ação acender e apagar, de características, a potência da lâmpada, a cor da luz que ela emite. A gente olhando para um livro, como é que a gente poderia fazer essa estrutura para pensar em montar um objeto de livros? Então, características do livro: número de página, cor da capa, tamanho. Isso seriam as características que eu poderia estar colocando no meu projeto, no meu modelo. Quando eu fosse criando instâncias desse modelo, ou seja, quando eu fosse criando meus objetos que representassem os livros, eu iria ter um objeto com 30 páginas, capa verde, tamanho do livro no formato A5. Se eu fosse montar outra instância desse livro, já poderia ser capa azul, 300 páginas, tamanho A4. Então eu criei duas instâncias diferentes do meu objeto.
seguindo na linha ainda aí dos objetos, então a gente já ouviu falar naquele ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Por que que a gente está falando isso? Como eu disse para vocês lá no iniciozinho, um objeto ele precisa se comunicar com outro, para que a gente tenha efetivamente um sistema. Então, se eu tenho apenas um objeto solto, isso por si só não quer dizer que eu tenho um sistema. E é a partir daí que a gente entra no conceito de mensagens. Os objetos, eles precisam se comunicar entre si através de mensagens. Então, no exemplo aí que está aparecendo para vocês, eu tenho dois objetos, Maria e José. Maria envia uma mensagem para José e nessa mensagem ela está perguntando qual é o nome dele. Ela está fazendo uma ação também. Olha, qual é seu nome? Então José deve responder para Maria através de uma outra mensagem. Meu nome é José. Então, essas mensagens, essas formas de comunicação que a gente vai ter entre os objetos, vai ser a forma que a gente vai utilizar para os objetos conversarem entre si. Então, nós teremos os objetos conversando entre si, e aí a gente tem, na situação dessas mensagens, elas vão ser compostas de três partes. Então, eu vou ter o objeto que envia a mensagem, o objeto a qual a mensagem é endereçada, o método que vai ser utilizado para fazer essa chamada, essa mensagem, ou seja, qual é a ação que vai ser executada para efetivar essa mensagem e os parâmetros que eu vou passar, quais são os valores que vão ser passados nessa mensagem. Então, quando você pergunta qual é seu nome e o outro objeto responde, o valor, o parâmetro que ele está passando é o quê? José. Ele está dizendo, olha, meu nome é José. Um outro exemplo que a gente pode trabalhar nessa linha de se ter essa conversação por meio de mensagens seria o momento onde a gente envia, por exemplo, um comando de um controle para ligar uma televisão ou para mudar um canal. Então, aquele controle ele está se comunicando com a televisão para que ela efetue alguma ação. Então, assim, essas mensagens são a forma que a gente utiliza nos objetos para eles se comunicarem entre si e também vai ser a forma de ligação entre um objeto e outro. Uma das formas que a gente vai ter para fazer essa ligação entre um objeto e outro. Pronto, pessoal, a gente fecha aqui o conceito de objeto e aí no nosso próximo vídeo a gente vai estar falando sobre classe.